Fala pessoal, tudo bem? Sou o Vinícius Poletti, prazer falar com vocês. Sou Customer Success aqui na Hamper, já tem um bom tempo, né? Então hoje a gente tem aqui um conteúdo gravado para falar um pouquinho sobre como otimizar, como gerar mais conexões, como fazer um engajamento legal aí com os leads que vocês estão prospectando, tá? Então a gente vai passar pela parte de captura de contatos, que é a parte mais inicial, né? Então, vamos fazer juntos ali via LinkedIn, vamos pegar um exemplo de site de empresa também, vocês já devem estar um pouco mais acostumados a isso, mas também a gente vai focar bastante ali em como criar uma boa sequência de e-mails que tenha um contexto bem legal, que a gente conheça quem a gente está abordando, e por fim a gente monta uma cadência juntos para que vocês tenham todo o processo básico aí em mãos, né? E podem contar com a gente caso tenham alguma dúvida, ok? Então, aqui é a tela inicial do Hamper Prospect, né? Eu vou começar, na verdade, pelo LinkedIn. Então, aqui no meu LinkedIn, e antes de começar, né, fazer capturas, entrar em processo de extensão do Hamper, enfim, é sempre muito importante que a gente tenha já definido e com muita clareza quem nós vamos prospectar aqui. É muito importante que o seu perfil de cliente ideal seja definido antes de você chegar nessa fase, tá? Então, sempre busca ali trazer o cargo do decisor que você vai abordar, uma região geográfica que você atende, que você já tem mais sucesso, que você tem um alcance bom, e também o segmento da empresa que você deseja, tá? Aqui no LinkedIn, a gente, principalmente o LinkedIn gratuito, que é o que eu estou usando aqui, tá? Então, quem trabalha também com LinkedIn gratuito, fique totalmente tranquilo, esse processo serve para você também, tá? Então, aqui no LinkedIn gratuito, a gente consegue aplicar esses filtros com bastante facilidade, tá? Eu vou mostrar para vocês passo a passo, tá? Então, aqui no campo de pesquisar, eu vou começar colocando um decisor que eu quero prospectar. No meu caso, vai ser diretor comercial, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, que a gente precisa ter em mente na hora de definir o nosso público e começar a prospectar aqui, é assim, bom, eu vou prospectar o diretor comercial, mas por que que eu vou prospectar esse cara? Eu preciso entender quais são as necessidades dele, eu preciso ter isso mapeado para que depois, quando eu for criar o meu copy de e-mail, eu consiga colocar pontos, colocar elementos que façam sentido para esse diretor comercial, entende? Então é muito mais uma prospecção, eu, Vinícius, Customer Success da Hamper, para o diretor comercial, do que propriamente da minha empresa para outra empresa, tá? Eu preciso entender as necessidades dessa pessoa para que eu consiga ofertar, depois de uma reunião ou ligação, algo que seja vantajoso para ele, tá? Então, essa é a mentalidade que precisa ter para que a gente consiga sempre gerar leads mais qualificados, tá? Fiz a busca aqui por diretor comercial, eu faço um filtro sempre por empresas, né? Porque naturalmente o LinkedIn já traz vagas, publicações. E a minha busca deu aqui mais de 500 mil resultados, né? É uma busca que está muito genérica, está muito ampla, então não faz sentido a gente continuar nesse filtro aqui. A ideia é que a gente segmente um pouquinho mais para que a gente tenha também mais assertividade ali nos contatos que vamos capturar. Aqui em todos os filtros, eu vou fazer um filtro por localidade. Eu nunca recomendo o Brasil inteiro, porque deixaria também essa pesquisa ainda muito ampla. Então, sempre filtro aqui por uma cidade ou um estado em específico. No meu caso, eu vou colocar São Paulo, Brasil. E em setor, eu vou definir o segmento da empresa ali, né, desse diretor comercial. Então, ele é um diretor comercial que está em São Paulo. Mas qual o segmento da empresa? Esse filtro aqui é super importante, porque tem segmentos que eu não vou atender, mas tem vários outros que eu posso atender. Então, por pesquisa, eu vou fazer segmentos diferentes, tá? No meu caso aqui, eu vou colocar tecnologia, informação e internet, mas vocês poderiam colocar qualquer segmento aí que tenha no LinkedIn que seja de acordo com o perfil de cliente ideal de vocês, tá? Exibir resultados. Então vocês vão perceber que a minha busca ficou muito menor, né, muito mais nichada, muito mais assertiva,
né? Então aqui eu vou ter por página, né, eu tenho 100 páginas para olhar aqui na minha pesquisa, por página eu tenho 10 contatos, tá? Abrindo a extensão do Hamper, a gente já vê aqui 8 resultados na primeira página, justamente porque o Hamper só mostra aqui na extensão pessoas que têm um cargo atual, tá? Porém, ainda assim, é muito importante a gente ter muita atenção aqui, tá, pessoal? Porque não vale a pena a gente selecionar os 8, colocar uma segmentação e já colocar dentro do Hamper. É muito mais interessante que eu olhe contato por contato aqui, de uma forma minuciosa, não preciso entrar necessariamente no perfil da pessoa, mas olhar se ele tem foto, se ele não está com aquele open to work, enfim, justamente para a gente ter uma assertividade mais legal aqui em cima desses contatos, tá? Então, sempre olhem um a um para ver também se não tem algum cliente de vocês, uma pessoa que vocês também não querem prospectar ou que não faça sentido. Então, aqui olhando, eu vou selecionar os 8, tá? Criar uma nova segmentação que eu vou chamar de diretor comercial, São Paulo, tecnologia. Sempre a minha segmentação estará de acordo com a minha pesquisa, porque dessa forma vai ficar muito mais organizado o meu Hamper, eu vou ter muito mais clareza onde está cada contato, né? De qual segmento que ele é, qual que é o cargo das pessoas que estão ali dentro, ok? Beleza, já fiz aqui então os processos, agora eu salvo para que o Hamper faça o carregamento desses contatos e suba lá na minha conta, na minha segmentação. Então esse foi o processo aqui via LinkedIn, para a gente continuar, era só ir página por página, abrir a extensão, olhar os contatos, sempre nesse mesmo processo, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui, ser um pouco mais objetivo, eu vou mostrar também um processo via site de empresa. Então, saio do LinkedIn, vou entrar no site de uma empresa, que no caso vai ser a Ambev, tá? Aqui não tenho muito o que fazer, né? Basicamente eu abro a minha extensão e o Hamper ele vai fazer uma consulta no banco de dados, vai olhar aqui no domínio ambev.com.br quantos contatos ele consegue trazer para mim. Então ele me trouxe mais de 8.000, quase 9.000 e-mails aqui, né, com o domínio @ambev.com.br. Eu vou pesquisar comercial. Talvez fique muito amplo ainda, né? Acho que é melhor colocar um decisor. Então, diretor comercial. Ó, já tenho o Marcelo, que uma pessoa do meu time já salvou. Eu tenho uma outra pessoa aqui que é o Gustavo, que pode fazer sentido, né? Então é sempre importante olhar aqui para ver se o contato ele existe, se ele faz sentido. Se não tivesse diretor comercial, poderia colocar gerente, por exemplo, mas sempre buscando um decisor. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou selecionar o Gustavo Pena, que ele é diretor comercial, é uma pessoa que nem eu, nenhum outro usuário do meu time tem esse contato salvo na base, tá? Então eu optei aqui pelo Gustavo. Não faz sentido eu salvar o Gustavo na mesma segmentação que eu estava usando, né? Porque a segmentação que eu tinha criado é para tecnologia. A Ambev não é desse segmento. A Ambev está no segmento ali de alimentos e bebidas. Então, preciso criar uma nova segmentação para separar esses contatos e para que, assim, fazendo essa separação, eu consiga fazer as abordagens mais personalizadas, que é o intuito aqui desse treinamento de hoje, tá? Então, eu crio aqui uma nova segmentação, que eu vou chamar de diretor comercial, alimentos e bebidas. Coloquei assim porque eu não sei a localização ali, a localidade do Gustavo, então vou deixar só o cargo e o segmento da empresa, tá? Depois eu salvo e o processo é sempre igual ao LinkedIn, né? Depois que o contato já está salvo, depois que a segmentação está criada, é só selecionar o contato e salvar. Bom, voltando aqui para o Hamper Prospect agora, a gente vai entrar no, assim, desde o básico, né, que a gente já tem criado, que é a segmentação ali com alguns contatos, mas principalmente na parte ali de como prospectar, né, essa galera de uma forma assertiva, que a gente tenha um engajamento maior ali, que faça com que o teu contato abra mais os seus e-mails, enfim. Então, eu vou passar por esses pontos que são bem importantes, tá? Aqui no menu prospectar, só para mostrar para vocês, né?
a nossa segmentação já estará aqui, que foi a diretor comercial São Paulo Tecnologia, mas também temos a segunda que nós usamos, que é diretor comercial Alimentos e Bebidas. Todas elas ali já estão ativas, ok? Agora no menu abordar, a gente vai entrar primeiro em templates de e-mail. Eu vou começar criando uma nova pasta e vocês vão perceber que eu vou colocar o mesmo nome da pasta que eu coloquei na segmentação. Então, diretor comercial, São Paulo, tecnologia. Show de bola. Sempre tenham isso em mente, tá, pessoal? Então, se eu criei a segmentação com o nome do meu perfil de cliente ideal, o nome da minha pasta de templates vai ser exatamente igual. O nome da minha cadência também será exatamente igual, para que eu tenha total clareza e eu consiga entender ali facilmente, né, que aquela cadência que eu fiz, aqueles copies de e-mails que eu fiz, são especificamente para esse público, para esse segmento, ok? Então agora venho em adicionar template. Eu vou colocar aqui e-mail 1, para eu saber que esse vai ser o meu primeiro e-mail para diretor comercial São Paulo Tecnologia. Selecionei a pasta que eu quero enviar esse primeiro template. E aqui eu tenho a aba de construção, tá? Aqui eu vou conseguir construir o meu template. Eu vou pegar um que eu já tenho meio pronto, para que a gente tenha um pouco mais de agilidade aqui, tá? Então, coloco aqui o e-mail, o assunto. Eu sempre recomendo que o assunto ele tenha relação com o e-mail. Então, se eu quero falar com um diretor comercial sobre como aumentar a produtividade do time dele, eu tenho que colocar um assunto, por exemplo, produtividade dos seus funcionários, produtividade, como aumentar a produtividade do seu time, algo que em poucas palavras eu consiga transmitir a mensagem. E também não pode ser um clickbait, né? Por exemplo, meu assunto ele fala sobre maçã e no texto estou falando sobre pera, sabe? Tipo, não faz muito sentido fazer nesse formato. Então, sempre é importante que o assunto ele tenha relação ali com o e-mail, tá? No meu caso, vocês vão perceber que eu usei um e-mail muito simples aqui para ser a minha primeira abordagem, né? Então, eu basicamente sugiro a agenda, eu tento marcar já um papo direto com essa pessoa, não falo muito sobre dor, nem nada do tipo, tá? Então, meu assunto será contato Hamper, tá? E aqui vocês percebem que eu personalizo bem esse e-mail, né? Então, coloco o nome da pessoa, sempre com o uso da variável aqui, eu nunca escrevo, né, o nome da pessoa, eu colocando a variável, eu já dou esse tom de personalização ali pro meu e-mail, tá? Aqui a gente consegue colocar o link da nossa agenda também, tá? Facilmente eu já consigo fazer essa inserção. Então, este aqui é o link da minha agenda, isso já vai diretamente para o meu lead, então ele consegue já marcar um horário ali na minha agenda. No final, finalizo aqui com um abraço, tá? Então, um template bem simples aqui para a gente começar. Avancei, e aqui a gente poderia fazer um envio teste, né, para nós mesmos ou para uma pessoa do nosso time, enfim. No meu caso, eu vou pular essa parte, tá? Então, avancei, criei um novo template, e aqui a gente vai trazer o e-mail 2, né? É muito comum, eu vou falando e vou fazendo aqui, tá, pessoal? Até para a gente ter um pouco mais de dinâmica no exercício. É muito comum pegar alguns clientes que trabalham com 2 e-mails só, e na minha visão, não é algo tão vantajoso assim. É muito importante que a gente construa, de fato, ali uma sequência de e-mails, né? Algo 3, 4, 5 e-mails até, eu acho que é um volume bem legal, porque quanto mais e-mails a gente envia para o nosso lead, claro que tem um intervalo entre eles, não é algo feito tudo de uma vez só, mas quanto mais a gente envia e-mails, mais a gente endossa o que a gente quer resolver ali, o que a gente quer ajudar essa pessoa que a gente está prospectando. Então é muito importante, não se sintam assim incomodados com uma sequência de e-mails, tá? É muito natural,
Basta a gente saber como escrever esses e-mails, tá? Precisa ser algo assertivo, algo que não tome muito tempo ali do leitor. Se a gente coloca um texto ali muito grande, por ser o primeiro contato, eu acabo assustando o meu lead. Então, o cara não me conhece, né? Nunca ouviu falar sobre mim ou sobre a minha empresa, talvez. Ele recebeu um e-mail, ele já abriu o e-mail, eu preciso ganhar a atenção dessa pessoa, né? Se eu colocar um texto muito grande, provavelmente ela não vai me dar a atenção que eu tanto gostaria, tá? Então, sempre tenho isso em mente também. Aqui no segundo e-mail, normalmente a gente trabalha como um follow-up, né? Um e-mail que vai reforçar o meu primeiro. Então, por isso, eu recomendo que o assunto ele seja o mesmo. Porque ele sendo o mesmo, aqui no Hamper eu consigo fazer com que esse segundo e-mail seja encaminhado do primeiro, como se eu mesmo tivesse respondido o e-mail que eu enviei anteriormente, tá? Então, o meu assunto será contato Hamper. No texto, o que eu vou usar? Também algo bem simples, né? O e-mail de follow-up por si só, ele já é um pouco mais simples, né? Com poucas linhas ali. Eu vou usar aqui este template, tá? Então vocês percebem que sempre é uma abordagem simples, não tem um parágrafo assim muito exacerbado, né? Algo muito grande ali. Então eu sempre busco ser mais objetivo aqui nas minhas abordagens, tá? E até recomendo para vocês também. Então aqui esse será o segundo e-mail. Avanço. E aqui eu já vou criar um novo. Eu vou criar uma sequência com 4, né? Porque na metodologia que a gente aplica, a gente trabalha com 4 templates e eu vou, em paralelo, explicando a importância de cada um deles. Meu e-mail 3 agora, né? Esse e-mail 3, ele precisa ser algo um pouco mais completo. Se até agora eu fui muito simplista nas minhas abordagens, nesse terceiro e-mail, assim, eu tenho que fazer com que o lead me responda. Eu tenho que ter essa mentalidade na hora de construir o terceiro e-mail, tá? É um e-mail até que nós chamamos de autoridade. Ele vai ser um pouquinho mais robusto, mas cuidado para não ser tanto também, tá? Eu vou usar essa abordagem aqui. Aí colou. E o assunto, pessoal, o assunto eu vou mudar, tá? Por quê? Eu estou validando os meus templates. Eu não sei ainda se para o público ali de tecnologia, né, para diretores comerciais, o assunto que eu estou usando vai ser assertivo. Então é muito importante eu variar esse assunto. Como eu não tenho a validação ainda, eu vou variar para testar algo diferente. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, geração de leads. Porque provavelmente um diretor comercial, ele quer falar sobre geração de leads, ele quer aumentar, ele quer que o time dele receba mais leads para eles naturalmente fazerem mais reuniões, né? E com certeza no final disso venderem mais, tá? Então eu coloquei geração de leads, tracinho, variável empresa. Então, quando eu coloco variável empresa, quer dizer que o lead que vai receber esse e-mail, se é uma pessoa da Ambev, vai chegar assim, geração de leads Ambev, tá? Então é algo destinado a essa pessoa que eu estou prospectando, ok? Então aqui eu tenho o meu terceiro e-mail, onde vocês podem até notar, né? Eu falo aqui sobre como é a nossa entrega, primeiro passo da solução. Então, esse terceiro e-mail, como a gente chama de autoridade, a gente acaba falando um pouco mais sobre nós mesmos, tá? Que até agora isso não tinha sido feito. Então, finalizei aqui a construção do terceiro e-mail. Show de bola. Vamos para o quarto e último que eu vou criar aqui junto com vocês. Então, e-mail 4, seleciono a mesma pasta, avanço. E aqui eu vou escolher um template. No e-mail 4, vocês vão perceber que eu uso uma estratégia assim até um pouco curiosa, né? Eu já validei essa estratégia com alguns clientes meus. Vocês vão perceber que eu uso um tom bem mais apelativo, tá? Então, no caso, eu vou colocar aqui, ó, agradecimentos, Amper, ou poderia usar também um até logo, um até breve,
né? Obrigado pela falta de atenção. Esse último foi um tom mais de brincadeira, mas assim, tem pessoas que usam mais esse tom apelativo porque o corte e-mail é o nosso último e-mail para essa pessoa. Então, a nossa última chance ali de fazer com que ela engaje com o que a gente está falando ali para ela, tá? Então, normalmente eu uso esse tipo de tom no último e-mail da sequência, tá? Se vocês tiverem 5, 6, 7 e-mails, enfim, na sequência, o último sempre será esse tom mais apelativo, esse tom de despedida, talvez, né, que vocês podem usar. Aqui também seria interessante, caso vocês não tenham colocado em e-mails anteriores, deixar os seus contatos, suas redes sociais, para que, assim, se o lead se interessar em um outro momento, ele voltar a consultar esse e-mail, ele vai ter facilmente ali o seu contato, tá? Então, é uma estratégia que também eu recomendo bastante. Avancei aqui, então já finalizamos a construção dos templates, e agora nós vamos para a cadência. Então, pessoal, a gente chegou aqui na tela de cadência, até explicando um pouquinho sobre o funcionamento dessa tela, é a cadência que fará com que os disparos sejam feitos para os contatos que a gente capturou lá atrás, tá? Então, aqui eu vou adicionar uma nova cadência com vocês, e sempre vou nomear de acordo com o nome da minha segmentação. Lembrando que a segmentação é o alicerce, né? Tudo que eu faço depois disso é feito para a segmentação, né? Para os contatos que estão ali dentro. Então, vou colocar diretor comercial, São Paulo, tecnologia. Seleciono a minha segmentação de acordo, tenho bastante segmentação aqui. Né, eu sempre marco todas as bolinhas aqui de confiabilidade, né, para que eu tenha todos os contatos possíveis dessa segmentação na minha cadência também, tá? E aqui nós chegamos na estrutura da cadência. Essa parte aqui é mais voltada para a configuração, não é tanto estratégia. Na estratégia de abordagem ali, a gente já falou um pouquinho, mas acho que tem algumas coisas bem importantes da gente conversar ainda, tá? Então aqui no meu primeiro e-mail, eu sempre vou manter os dias úteis marcados. Então, eu não envio nos finais de semana. Então, já deixo aqui desmarcado sábado e domingo. Né? Não faz muito sentido enviar nos finais de semana. Às vezes a gente pode até trabalhar no final de semana, mas talvez o nosso lead não trabalhe, então não faz sentido fazer envios nesses dias. Tá? O horário, eu sempre recomendo um espaçamento, né, para que o Hamper tenha tempo para fazer os envios ao longo do dia. Então, coloco aqui, por exemplo, das 10 às 17 horas, que é o horário que eu fico mais disponível ali no meu computador, no meu e-mail. Então, se a pessoa receber um e-mail, me responder, eu já vou conseguir dar atenção para ela logo em seguida. Aqui eu defino uma data de início para minha cadência, vou colocar o dia 1º, por exemplo. E a quantidade de e-mails que eu quero enviar. Lembrando que o Hamper tem uma limitação de 200 e-mails por dia, até para que vocês tenham mais segurança aí para fazer esses disparos, tá? Então aqui eu vou colocar 50. Vini, por que 50 se eu posso fazer 200? Aí entra num ponto bem interessante. Assim, no Hamper Prospect, vocês conseguem criar e ter várias cadências rodando simultaneamente, tá? Eu normalmente recomendo 4 ou 5 cadências. Vamos supor que eu tenha 4. Eu tenho um limite de 200 e-mails por dia. Não faz sentido eu colocar 200 aqui, porque se eu colocar 200 em uma, eu mato as minhas outras 3. Então, 50 é um número que eu consigo dividir, né, para que todas as cadências estejam rodando simultaneamente, e com isso eu tenho públicos diferentes sendo abordados no mesmo momento. Então, facilita bastante aí para quem trabalha com mais de um público, tá? Aqui eu avanço, né, já configuramos o primeiro e-mail. E aqui, basicamente, eu preciso sinalizar para o Hamper qual será o meu primeiro e-mail de disparo nessa cadência. Então, localizei a pasta, e-mail 1, e vocês percebem que ele já vem aqui automaticamente. Um ponto muito importante, que eu não cheguei a comentar antes, mas nunca é tarde demais, é que o grande segredo, pessoal, para a gente ter mais respostas, é trabalhar o nosso call to action, que é chamar esse lead para uma ação, chamar ele para uma reunião, uma ligação. Trabalhem com perguntas objetivas, tá? Facilite essa comunicação com o teu lead.
Porque se tu colocar, por exemplo, fulano, será que a gente pode bater um papo na terça-feira que vem às 14 horas via Meet? Enfim, você está sendo específico demais e se 3 pessoas te responderem que topam bater um papo com você nesse horário, nesse dia, nesse horário, você não vai conseguir atender as 3 pessoas juntas, né? Então, trabalhe perguntas assim mais objetivas, mas também abrangentes, tá? Então, topa bater um papo sobre potenciais sinergias, que foi o que eu usei aqui, e também coloco o link da minha agenda para que a pessoa que clicar tenha facilidade, tá? Então, recomendo bastante o uso de link de agenda, link de WhatsApp também pode ser bem interessante, né? Que é o meio de comunicação mais usado aí no mundo, então o WhatsApp também faz total sentido para quem quiser usar, para quem trabalha com o WhatsApp aí no dia a dia, ok? Salvei então a primeira configuração de template. Aqui na primeira coluna eu continuo configurando os demais. Então, segundo e-mail, qual estratégia que eu vou usar aqui? Quantos dias depois do primeiro que eu vou enviar o meu segundo? Esse é um ponto super importante, né? Eu nunca recomendo assim abaixo de 3 dias, porque senão você começa a ser insistente demais. Claro que a gente não pode deixar o nosso lead esfriar, mas é muito importante ter um intervalo ali para que ele não receba todos os e-mails de uma vez só. Então, 3, 4 dias acaba sendo o mais recomendado aqui por nós, tá? 50 e-mails por dia. Aqui eu vou deixar como encaminhado, né? Porque até como eu comentei antes, o segundo e-mail é um e-mail de follow-up, ele tem o mesmo assunto do primeiro, então ele vai como resposta ali do meu primeiro. Então esse será um e-mail encaminhado. E aqui muito importante também, né? Já vem pré-selecionado, mas eu não posso deixar de comentar, é que a regra para a sequência de e-mails só vai enviar aqui o meu segundo e-mail para quem não me respondeu primeiro. Se a pessoa respondeu o primeiro, ela não recebe nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, tá? Essa é uma regra muito importante, porque na construção que a gente faz, se a pessoa me respondeu um e-mail, ela não precisa receber os demais, tá? Então sempre fiquem atentos aqui nessa opção. Avancei e aqui a mesma coisa, eu vou sinalizar para o Hamper agora qual é o meu segundo e-mail. Já vem aqui automaticamente, tá? Terceiro e-mail agora, para a gente configurar, vocês vão perceber que é exatamente a mesma configuração que eu fiz agora no segundo, são os mesmos parâmetros, mas eu vou mudar algumas coisinhas. Então, coloco o horário que eu desejo, 3 dias aqui, 50 e-mails, até agora é tudo igual. A grande diferença é que esse não será mais um e-mail encaminhado, e sim um e-mail novo, porque eu alterei o assunto do e-mail. Tá? Se fosse o mesmo assunto, poderia deixar como encaminhado para eles irem ali na mesma thread de e-mail. Como é um assunto diferente, ele precisa ser configurado como um e-mail novo. Aí aqui eu vou colocar o meu terceiro e-mail. E aí vocês percebem que realmente o assunto ele veio diferente. Salvei. E agora o quarto e-mail também. Esse eu vou colocar um intervalo aqui de pelo menos 5 dias, tá? Para deixar realmente aquele clima de despedida ali com o meu lead. Também será um e-mail novo, porque também é um assunto diferente ali dos demais. Coloco aqui o meu quarto e-mail. E prontinho. Minha cadência ela já está, pelo menos os templates, né, já estão configurados, porém eu ainda tenho aqui 2 etapas de configuração e que elas são muito, muito, muito importantes aí no nosso dia a dia, né? A primeira delas que eu vou comentar aqui é a automação de bounce, né? Então, assim, nessa funcionalidade, como que o Hamper trabalha? O contato deu bounce, você tentou falar com a pessoa, ela não está mais na empresa, aquele e-mail não existe mais, né? Está um e-mail errado. Com essa automação, o Hamper vai encontrar um outro e-mail da empresa para você. Tá? Então, ele otimiza bastante o teu tempo. Você não precisa buscar aquele contato que deu bounce, assim, buscar uma outra pessoa daquela empresa. O Hamper já faz isso para você automaticamente. Então, essa automação de bounce ela é indispensável na nossa cadência. Aqui eu já tenho um template pronto
da automação de bounce, vocês podem usar sempre algo nesse sentido, né? Poderia me ajudar a buscar o contato ali da pessoa correta que você gostaria dentro da empresa, porque inicialmente a pessoa que eu tentei conversar não tive sucesso, tá? E eu não tive sucesso porque ela não me respondeu, tá? Esse é um ponto bem importante. Ela nem recebe os meus e-mails, porque é um e-mail que não existe, tá? Então tem uma grande diferença entre não me responder por não dar realmente atenção ou não querer responder, ou também, que é o caso, né, a pessoa dar o bounce, né, que é um e-mail que não existe mais, tá? Então sempre configurem aqui a automação de bounce na cadência de vocês. A última etapa de configuração, que também é super importante visando o longo prazo, é a automação de não respondidos, de não interação ou de reengajamento, como vocês quiserem chamar. Passei o mouse aqui, cliquei nessa opção. Como que a gente trabalha aqui, né? Todo lead que passar pela minha cadência, receber os meus 4 e-mails da sequência e não me responder nenhum, o Hamper vai aguardar 30 dias, né, até para ver se ele vai me responder, enfim, mas é 30 dias para que a gente deixe esse lead pelo menos ali um tempo sem receber abordagens, tá? E aí essa automação vai fazer com que o Hamper já crie uma base para que eu possa abordar esse lead novamente no futuro. Então, essa parte de integração só vale a pena vocês preencherem caso vocês tenham uma automação de marketing, tá? Muitas vezes, que é o meu caso aqui, eu estou usando o CRM, o nosso CRM aqui da Hamper, que é o Hamper Pipeline, mas não faz sentido eu enviar os contatos que não me responderam para o CRM, justamente porque eles não me responderam e não têm interesse provavelmente em falar comigo. Para o CRM, eu envio contatos que me responderam, sinalizando algo positivo, tá? Para uma automação de marketing, por exemplo, eu posso enviar já contatos que não me responderam ou que responderam de uma forma negativa, para que eu coloque esses contatos em uma cadência ali, de campanhas de nutrição, para que eu tenha uma forma de educar esse meu lead e ter ele sempre ali no meu radar, tá? Então, nessa primeira opção, eu não vou preencher a parte de integração porque eu só tenho com CRM. Na segmentação, aí que entra o segredo. Eu vou criar uma nova segmentação, que eu vou chamá-la de não respondidos, diretor comercial, São Paulo, tecnologia. É exatamente o mesmo nome da segmentação que eu tenho hoje, a única diferença é que eu coloco não respondidos na frente. E aí o que, que o Hamper vai fazer? O contato passou aqui, recebeu os 4 e-mails, passados 30 dias depois do último e-mail enviado, o Hamper vai colocar esse contato para mim nessa nova segmentação. Porque aí sim eu vou conseguir ter tempo suficiente para trabalhar uma nova cadência com esse contato, também com novas abordagens. Tá? Então, vou trabalhar um tom totalmente diferente. Se nessa primeira cadência eu trouxe um tom mais de apresentação, ainda eu estou tentando construir algo ali com o meu lead, na próxima eu vou tentar encontrar o timing desse cara. Né? Quando que ele precisa do meu serviço? Será que ele já tem uma empresa que atende ele, né, nos mesmos moldes que eu poderia atender? Enfim, será que ele já tem uma plataforma de geração de leads? Ele já tem um CRM? Então, eu preciso, nesse reengajamento, fazer uma abordagem diferente da que eu fiz inicialmente. Tá? Então esse é um ponto bem importante. Aqui o Hamper ele só troca o contato de segmentação, ok? Então salvei essa última etapa de configuração. Com isso já terminamos de configurar a nova cadência. Agora é só ativar para que a gente já tenha os contatos sendo abordados. Maravilha, então, pessoal, além, né, de gerar o lead ali pela parte da captura, colocar ele na cadência, enfim, como que a gente pode otimizar, né, e melhorar essa nossa conexão com os leads que foram gerados? Aqui no Hamper a gente tem uma funcionalidade que é chamada de janela de ligação, tá? Nessa janela, o Hamper ele vai te avisar toda vez que algum lead abriu o teu e-mail uma determinada quantidade de vezes.
e você pode personalizar essa configuração de acordo com o que você acredita ser a melhor janela aqui, tá? Então, eu normalmente uso 3 vezes, né, então quando um lead abrir 3 vezes o meu e-mail, o Hamper vai me notificar em qualquer intervalo de abertura, e ele fica aqui na janela por 72 horas, tá? Como já passaram as 72 horas desde o meu último lead que foi gerado, aqui na janela, eu vou entrar na aba de e-mails abertos para a gente pegar o retroativo. Então, aqui no retroativo, eu tenho um lead que recebeu 2 e-mails da minha cadência e no total contabilizou 5 aberturas, tá? Eu preciso falar com esse lead, tá? Porque assim, eu entrei em contato com ele, já gastei um crédito de captura, né? Já coloquei em cadência, já gastei crédito de envio. Então, se a pessoa não me respondeu ainda, eu preciso ir atrás da resposta. E é muito mais interessante eu fazer isso quando eu já tenho essa oportunidade gerada, quando eu sei que esse lead interagiu com o meu envio de alguma forma, tá? Então, esse contato que aparece aqui, eu consigo falar com ele de algumas maneiras, né. O nome é janela de ligação, então, assim, fica um pouco claro que o objetivo aqui é ligar para a pessoa, tá. Então, você já enviou o e-mail, a pessoa abriu o teu e-mail, você sabe que ela está disponível, né, uma pessoa que existe, então você pode tentar ligar lá na empresa dessa pessoa, tá. Você pode também tentar o contato com ela via LinkedIn, que é uma recomendação, assim, que eu dou para todos os meus clientes, basicamente, né, você fazer um social selling, acho que é muito importante. E também você pode enviar um e-mail manualmente para essa pessoa, né. Mas Vini, se o Hamper já envia e-mails automaticamente, por que que eu enviaria um e-mail manual? Justamente porque no e-mail manual para essa pessoa, você vai conseguir ser muito mais, assim, eficaz, muito mais trazer um tom de personalização para esse e-mail que você não consegue dar no Hamper. Então, a gente acredita aqui, né, que o e-mail manual ele ajuda bastante, porque eu vou conseguir enviar um anexo, eu vou conseguir enviar uma imagem, se eu quiser enviar um vídeo ali também eu consigo. Então eu tenho mais coisas a serem exploradas do que o próprio envio pela ferramenta, tá. Então, basicamente, é isso, né, são essas 3 janelas de conexão, 3 ações, né, que você pode ter com cada lead que aparece aqui na tua janela de ligação. Como novidade, né, a gente já consegue colocar em ações aqui, se a gente realizou uma ligação para essa pessoa, quando que eu posso agendar um retorno com ela. Se eu quiser enviar ela para o meu CRM, eu já consigo também, aqui diretamente. E se eu quiser já converter o contato, né, igual a gente classifica uma resposta, por exemplo, eu também consigo, né, caso eu tenha, recebido algum retorno desse lead aqui, tá. E por fim, um campo muito importante que é o minhas notas, tá. Aqui você consegue registrar tudo o que aconteceu aí nessas tentativas de contato, né, se deu certo, se não deu certo, o lead é de qual segmento, enfim. Você consegue colocar todas as observações aqui que você queira, tá, em minhas notas. Isso facilita bastante, né, para você gerar cada vez mais histórico aí com o teu lead, tá. Então, basicamente é isso, né, todas as ferramentas, que nós temos aqui para gerar melhores conexões já apresentei para vocês, espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham entendido, caso não, podem procurar, ou a mim ou alguma pessoa aqui da Hamper, como o time de suporte, que a gente vai conseguir atendê-los, tá ok? Bom, e para você que, assim, não tem o Hamper Prospect ainda, não é nosso cliente, quiser saber um pouquinho mais, a gente vai deixar um link, né, para vocês se cadastrarem, fazerem uma demo com o nosso time comercial, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então fiquem à vontade para fazer essa demo, venham, conhecer um pouquinho mais do nosso produto Hamper Prospect, mas também a gente tem outros produtos como o CRM e o Hamper Marketing também, que com certeza um deles vai fazer bastante sentido na sua solução para sua empresa, tá? Um abração aí para vocês e até logo.